Como delimitar o fundo vaginal durante realizações, por exemplo, de cirurgias como esterectomias sem o uso de manipulador uterino. Essa é uma pergunta muito frequente por causa de nós sempre estar discutindo se vamos utilizar ou não utilizar manipulador uterino nas cirurgias pélvicas complexas. Se você optou por não utilizar um manipulador uterino, uma coisa é certa, você precisa de alguma estratégia para você fazer a mobilização do útero, ou lateral, ou anterior, ou posterior. O que eu tenho feito e que funciona é a gente passar um ponto em X na parte mais apical do útero e o auxílio fazer a manipulação por ali. Você consegue fazer a cirurgia? Com certeza você consegue, só que a gente sabe que esse movimento do útero durante a realização da cirurgia, e quando eu sei que o movimento está adequado, quando eu percebo que os ligamentos redondos estão bem retificados. Quando eles estão bem retificados, significa que a tração cranial do útero está perfeita. Por que que é importante? Lembra sempre de entender o porquê de todas as atitudes que você faz na sua cirurgia, e não só fazer por fazer. Então, por que que é importante os redondos estarem esticados e a tração ser adequada? Que a gente sabe que o ureter, que corre ao lado aqui do útero, ele se retifica quando a gente faz esse movimento. E ele se retificando, a gente diminui a chance de ter lesões ureterais durante a realização, por exemplo, da esterectomia. Então, o que que eu opto por fazer? Eu opto por passar 2 pontos ali, ou fazer a tração pelo redondo. Mas, sempre a pergunta que surge é como que eu delimito a cúpula vaginal. Por quê? Quando você tem um manipulador uterino, é fácil você identificar o copinho ou qualquer instrumento que esteja lá embaixo, próximo ao colo do útero, no manipulador uterino, para você fazer a colpotomia. Se você não está utilizando o manipulador uterino, algumas vezes fica difícil você identificar. Então, como por muito tempo eu fiz, e eu vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente não tinha manipulador uterino, ou optava por não usá-lo, é claro que a cirurgia fica um pouco mais difícil, porque essa movimentação cranial intensa facilita bastante a observação ali do tecido que você vai dissecar, por exemplo, das partes laterais e da parte central. Mas se você não tem problema, é possível totalmente fazer. O que você tem que tomar cuidado é com a fuga do gás quando você começa a fazer a colpotomia. Você abriu o espaço vesicouterino, você pede para o auxílio que está lá embaixo colocar na vagina uma bonequinha de gás, dobra ela em 4, fica um quadradinho, numa pinça longa curva. Pode ser uma pinça coração, qualquer pinça que seja. E daí você faz a tração via vaginal, encosta no colo, tenta abaixar a mão para aqui na frente perceber o abaulamento na vagina. Quando você percebeu esse abalamento, significa que você está anterior ao colo do útero. E você então pode começar a fazer a colpotomia ali. O que acontece? Na hora que você começar a abrir, vai ter a fuga aérea. Então, nesse momento, ou você coloca uma luva com uma compressa bem pequena dentro da luva e coloca na vagina para que não haja fuga aérea, ou tenta fazer uma pressão nos grandes lábios, um contra o outro, mesmo estando com a pinça na manipulação, para você evitar com que tenha essa fuga aérea. Então, no começo pode parecer difícil e você pode perder um pouco o pneu peritônio. Mas com o tempo você vai perceber que fica mais fácil você fazer isso, a partir do momento que você tem um volume de cirurgia. Só tem que tomar cuidado na ressecção da vagina por completa, para você não perder o plano e não começar a tirar um pouco mais de manguito vaginal do que você precisa retirar nas cirurgias. E a gente sabe que nas cirurgias benignas a gente não precisa retirar nada de manguito vaginal. Então, pode ser a ressecção justa ao colo do útero mesmo. Existem outras formas, é você colocar, por exemplo, brace, que a gente utiliza bastante em cirurgias vaginais, para delimitar a vagina. Pode ser realizado também, só que o inconveniente é que a parte que fica para fora ela é um pouco longa. Quando ela é um pouco longa, fica difícil você vedar o introito vaginal e assim você pode ter uma fuga aérea maior e diminuir a pressão intraabdominal. Mas eu sugiro que vocês tentem fazer, e muitos dos colegas não têm realmente manipulador uterino à disposição. Então, precisa dessa opção para fazer a cirurgia, que é totalmente factível. Se você não tem um manipulador também, uma das coisas que você pode fazer é colocar o esterômetro dentro da cavidade. Você pega o POSI no lábio anterior, coloca o esterômetro
e com uma gaze estéreo você amarra os dois e ali você pode utilizar como manipulador uterino. Mas depois você vai precisar dessa estratégia para fazer a colpotomia. E fez a colpotomia, retirou a peça via vaginal, você coloca a compressa com a luva no introito vaginal e faz então a colporrafia. Certo, pessoal? É um vídeo relativamente simples, mas que talvez alguma dessas dicas pode ajudar você na sua cirurgia aí. Se você ainda não se cadastrou aqui no canal e não ativou o sininho, clica aqui embaixo e fique à vontade para compartilhar esse conteúdo. Grande abraço.